E aí, meus coleguinhas, voltando aqui depois de um bom tempo sem gravar, porque a rotina ela tá bem corrida, voltei a trabalhar o dia inteiro agora, então a gente está se ajustando ainda a uma nova rotina, mas consegui separar um tempinho para falar um pouquinho com vocês, apresentar algumas coisas que a gente tem vivido. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre a mensagem central de Cristo. Eu acredito que isso seja muito importante, é uma mensagem que eu vejo que tem se perdido no nosso meio, no meio cristão, né? E é uma mensagem importante para qualquer ser humano, independente se você é cristão ou não, independente se você frequenta uma igreja ou não. A gente vai falar disso um pouquinho. Existe a mensagem de Cristo, ela envolve aí salvação, redenção, plenitude, ela envolve aí uma série de aspectos, porém existe algo, um cerne, existe algo central dentro da mensagem que é um após. Então depois que você conhece a Cristo, depois que você se apaixona pelos olhos de fogo, depois que aquele olhar de Cristo queima o seu coração, que você tem aí o sentimento de pecados perdoados, que você renasce para uma nova vida, então agora você parte, o próximo passo da caminhada em maturidade ao lado de Cristo e em Cristo, ela permeia a mensagem do reino. E muito me incomoda quando as pessoas tornam a mensagem de Cristo mais institucional do que acerca do próprio reino. O que eu quero dizer com isso? É quando a mensagem se torna mais sobre a denominação ou usam dos púlpitos para tentar defender as próprias doutrinas denominacionais do que propriamente promover a mensagem do reino. E a mensagem do reino é uma mensagem de justiça, paz e alegria. Não é uma mensagem que vem para atender aos aspectos ou necessidades individuais de cada pessoa, mas é uma mensagem que eleva a nossa consciência a uma realidade, uma dimensão que já é chegada a nós, que é a mensagem, que é a dimensão, que é a realidade do reino de Deus. Reino esse que não está restrito a uma localidade geográfica, mas como Theo Hayashi diz no seu livro Reino Inabalável, é uma dimensão que se achega a nós. Portanto, quando nós falamos de reino, nós falamos de um povo, nós falamos de uma mensagem que é para um povo e não é só para alguém. Por isso que é tão difícil nós ouvirmos sobre o reino hoje em dia. Por isso que a mensagem do reino de Deus ela se perdeu, porque é uma mensagem coletiva. E o nosso contexto hoje, contemporâneo, é um contexto individual. É Cristo para mim, é Cristo para atender as minhas necessidades. E a igreja, ao invés de virar um local, uma estufa, onde é promovida a mensagem do reino de Deus, ela se torna um supermercado, porque você tem ali várias pessoas em um mesmo lugar, só que cada pessoa busca suprir as suas próprias necessidades, as suas próprias carências individuais e não consegue olhar para o seu irmão. Haja vista que a história do filho pródigo não é a história somente de um filho pródigo, mas a história de dois filhos, um perdido fora e o outro perdido dentro. O que estava perdido dentro reconhecia o pai, mas não conseguia reconhecer o seu irmão. E o que acontece hoje é que nós, por não enxergarmos nosso irmão, perdemos a essência, perdemos a consciência da importância de pregarmos, de falarmos e de vivermos a mensagem do reino. O próprio Jesus declarou, é chegado o reino de Deus está chegando, eu vim para pregar a mensagem do reino, as boas novas do reino, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então venha a nós. Dado o fato, vale ressaltar, que Cristo não morreu por um eu, Cristo morreu por um nós, como muito fala e muito prega o reverendo Paulo Borges, que eu sigo e acompanho demais e sou muito impactado por aquilo que ele carrega e caminha pela nação. A mensagem do reino ela faz parte de cada uma das parábolas de Cristo. Porque você vai ver ele cerca de 40 vezes ou mais dizendo o reino dos céus é como, e uma das que eu mais gosto é o reino dos céus é como uma pérola, né? Como uma pedra de grande valor, que um homem vende tudo que tem para obter essa pedra. E é sobre isso. A mensagem do reino, ela envolve um coletivo, ela envolve um povo, nós somos o reino. Né? Primeiro Pedro, segundo, se não me engano, a primeira ou segunda, no capítulo 2, não lembro agora qual das cartas de Pedro, mas ele fala, vocês são geração eleita, sacerdócio real. Apocalipse 1 diz que ele nos fez reis e sacerdotes. Reis que pertencem ao reino. Esse reino não é um lugar, somente uma localização geográfica, mas é uma dimensão, é uma realidade que agora nós passamos a enxergar o mundo dessa forma. Nós fazemos parte do reino de Deus.
Quando Cristo se refere à igreja ali no Novo Testamento, ele fala, vocês são a minha eclésia. E a palavra do grego eclésia é uma palavra militar, é uma estratégia de guerra usada pelos romanos. Então, ao invés deles dominarem o local, determinada região, eles só se tornaram um grande império durante quase 1000 anos, ou mais de 1000 anos, porque eles tinham essa forma de domínio, que era uma forma de sabotagem da cultura do lugar. Eles iam para um determinado lugar, afastado de Roma, eles começavam naquele lugar a reproduzir a cultura romana, e quando o lugar tivesse impregnado da cultura romana, o imperador se sentia à vontade para se manifestar ali no meio. De tal qual Cristo vira para nós e fala, vocês são a minha eclésia, ou seja, vocês são responsáveis por... Já falei isso aqui em algum vídeo no canal, não lembro qual agora, mas vocês são responsáveis por reproduzir a cultura do reino, para que quando o mundo conheça a cultura do reino, o rei se sinta à vontade para se manifestar em nosso meio. Portanto, o rei não se manifestou ainda, Jesus Cristo não voltou, porque as pessoas não entenderam, não compreenderam. Os próprios cristãos, aqueles que deveriam ser responsáveis por essa mensagem, não entenderam a sua função e a sua responsabilidade como sacerdotes de um novo reino, do reino de Deus. Como sacerdotes, você tem aí a missão, a responsabilidade de ministrar ao Senhor, de receber aquilo que o Senhor está falando e ministrar às outras pessoas também. A cruz tem esse formato, é um formato vertical e também é um formato horizontal. Então, esse formato vertical tem a ver com o sacerdócio e esse formato horizontal tem a ver com o reino de Deus. São duas coisas que estão unicamente ligadas. Quando uma igreja ela adota demais um caráter institucional, ou seja, é a denominação pela denominação. Então as pregações se tornam para defender e para controlar a vida das pessoas, para permanecerem dentro daquela denominação. Isso suprime a mensagem do reino. Igrejas funcionais, igrejas que só querem funcionar, só querem ter uma boa programação, uma bela programação, um grande número de membros, ministérios que funcionem, elas se esquecem de que elas precisam fluir, não somente funcionar. Às vezes vai fluir e não vai funcionar. Às vezes vai funcionar e não vai fluir. São duas coisas que elas podem andar juntas, mas gerem vias de regra. O fluir é muito melhor do que funcionar. O fluir tem a ver com uma correspondência total à voz do Espírito Santo. E quem vive o reino de Deus, quem se coloca responsável por trazer o reino de Deus aqui para a terra, entende essa responsabilidade e observa essa maturidade, caminha nessa maturidade em Cristo Jesus. A principal mensagem que Cristo nos trouxe, além da salvação, além da redenção, o reino de Deus é chegado. Nós podemos continuar vivendo o reino de Deus. Tem um hino assim, que percorreu vários anos, o meio gospel, que é com os pés na terra e olhos no céu. E esse hino particularmente eu não gosto. Porque quando eu vivo com os pés na terra e olhos no céu, quando os meus olhos estão fixos no céu, eu não consigo olhar e perceber a necessidade do meu próximo. Vale lembrar de Atos capítulo 1, que quando Jesus ascende ao céu, os discípulos ficam com os olhos fixos no céu. E aí descem do céu 2 anjos e falam, por que vocês estão com os olhos fixos, sendo que existe trabalho para ser feito aqui na terra? Que tal se a gente mudar um pouco e falar com os pés na terra, olhos na terra, mas uma mentalidade, um comportamento, uma cosmovisão que vem do céu. De tal modo que eu sou agora empoderado pelo Espírito Santo a corresponder à sua liderança, corresponder à sua voz, corresponder ao seu desejo, e a partir disso eu me aproprio dessa revelação e começo a caminhar agora em maturidade, sendo responsável por trazer o reino de Deus aqui para a terra. Você já pode começar a ver o reino de Deus hoje, se Jesus habita no seu coração. Você já pode começar a ver o reino de Deus hoje, se você se apropriar dessa responsabilidade de trazer o reino para onde você está. Eu posso trazer o reino para o meu trabalho, para a minha faculdade, para a minha família. Dado o fato da minha intimidade com Cristo e como essa intimidade ela transborda todas as áreas do meu ser. E agora eu começo a viver em uma atmosfera celestial. E todos que entrarem em contato comigo vão perceber que existe algo diferente, elas não conseguem explicar, mas existe ali algo, esse algo é o reino de Deus, é o Espírito Santo se movendo nos corações. Portanto, que a nossa mensagem não seja institucional, mas seja sobre o reino de Deus. Nós precisamos voltar às bases elementares da nossa fé e pregar mais sobre o reino de Deus. A mensagem de Cristo nunca foi sobre uma igreja específica, e quando eu digo igreja, não quero dizer o design de igreja, a ideia de igreja, eu quero dizer denominação. Instituição, CNPJ. Às vezes o CNPJ fala muito mais alto que o próprio reino de Deus. Portanto, meus amigos, que a gente viva mais o reino de Deus, sabe? Lembrando que você pode ouvir a minha música que está no Spotify, Meu Senhor,
Você pode também adquirir aí o seu e-book Tratado da Adoração, entender a adoração a Deus de uma forma um pouco mais profunda. E a gente se vê no próximo vídeo.